Em um dos julgamentos mais longos da história do Tribunal Superior do Trabalho, a Seção 1 de Dissídios Individuais decidiu que a ação movida por uma jornalista contra a Fundação Padre Anchieta não está prescrita. Anistiada após anos de exílio durante a ditadura militar, a trabalhadora solicitou reintegração ao emprego, pedido que foi negado pela fundação que administra a TV Cultura. Ela entrou com um processo na Justiça Comum por se considerar servidora pública, mas como o contrato de trabalho era regido pela consolidação das leis do trabalho e a fundação possui natureza privada, o caso foi remetido à Justiça Trabalhista. Para a relatora na SDI 1, ministra Maria Cristina Peduzzi, o processo deveria ser extinto por perda de prazo. Como está assinalado nos embargos, a reclamante dispunha de 2 anos para provocar o Poder Judiciário a fim de impugnar o ato que entendeu lesivo ao seu direito. E eu digo que não se sustenta a conclusão da turma de que a prescrição teria início a partir da promulgação da Constituição de 88, até porque já estava a ação ajuizada com fundamento na legislação ordinária que assegurava o direito e tanto de data pretérita, 1979, que a reclamação também foi ajuizada em data pretérita, não se poderia cogitar de que uma legislação posterior fosse restaurar um prazo prescricional consumado. O ministro Horácio Sena Pires apresentou entendimento divergente. Ele lembrou que, na época do início do processo, havia controvérsia sobre qual ramo da Justiça deveria avaliar casos como esse. Após a lei da anistia, retornando ao país, a reclamante veio a acionar a Justiça Comum. E assim se justificava em face da situação então reconhecida de um status de funcionária pública ou de servidora pública, seguindo mutatis mutandis a mesma orientação que esta seção já assentou nos casos de prescrição relativa ao dano moral, processos iniciados no foro comum, então considerado competente, fazendo aplicável a prescrição do processo comum, mais precisamente o que dispunha o artigo 177 do Código Civil de 1916, no sentido de ser vintenária a prescrição para as ações pessoais. O debate em torno da prescrição do processo envolveu todos os ministros da sessão. Não se poderia exigir que, nos idos de 1980, a reclamante se antecipasse à definição do Supremo Tribunal Federal para guardar observância à prescrição trabalhista. Ninguém pôs em dúvida em momento algum que se cuida de uma servidora seletista. O regime jurídico desta servidora, ou empregada pública, como se queira denominá-la, era, portanto, o da consolidação das leis do trabalho. Se é este o regime jurídico, com todas as vênias não consigo atinar para a razão de se cogitar da prescrição vintenária na espécie. A jurisprudência desta Casa já afirmou o posicionamento de que a contagem do prazo prescricional, em que se discute sobre o direito à anistia, inicia-se a partir da data em que reconhecido o direito. O fato de ser indefinido, de estar indefinida a competência trabalhista ao tempo em que os fatos se deram, faria com que nós aplicássemos para essa hipótese a mesma regra que temos aplicado para os casos de indenização por acidente moral, por exemplo, consequente de acidente de trabalho. Por maioria, a Seção 1 de Dissídios Individuais decidiu pela não prescrição da ação trabalhista. O julgamento foi suspenso para que a relatora examine o mérito do recurso.